Eu estava ali prestando atenção nessa canção. A canção, ela é uma canção maravilhosa. Só que eu tenho um atento a fazer sobre essa canção. Porque muitas vezes nós achamos que nós não merecemos e realmente nós não merecemos mesmo. Só que há uma contradição em achar que Deus é fiel a mim. Vou explicar para vocês entenderem. Para Deus ser fiel a mim, eu preciso estar enquadrado na palavra. Porque o Senhor, Ele é fiel à sua palavra, Ele é fiel à palavra dEle. Mesmo que eu saiba, pastor Gessé, que eu não mereça, e realmente eu não merecia, mas se eu continuar fazendo as coisas erradas, irmão, Deus não vai ser fiel nem a mim nem a você. Mas quando eu decido, independente da circunstância, independente das dificuldades, pastor Paulo, independente se faltar o alimento, ou se eu tiver um enfermo, ou aconteça o que acontecer, se eu me manter prostrado diante do meu Senhor, aí sim, Ele concederá todos os desígnios do meu e do seu coração. Se mantenha fiel, irmãos, porque quando nós olhamos nas Escrituras, tem reis que pegaram uma mega estrutura e não conseguiram ser fiel a Deus, e Deus se retirou do meio do povo, e ele se deu mal. Agora tem outras pessoas que, independente do que passaram por escassez, foram privados, foram açoitados, mas permaneceram fiel ao Senhor. O Senhor ergueu esses reis. O Senhor exaltou esses reis. O que eu quero dizer para vocês nessa noite, a glória de Deus Ele nunca vai dividir com ninguém. Mas se eu e você permanecer firme, Ele vai nos honrar. Ele vai honrar todo o sacrifício, porque Ele sim é fiel. Muitas vezes nós questionamos, muitas vezes nós se afastamos das pessoas, mas o Senhor não está preocupado com o que você tem, Ele está preocupado com quem você é. Ele não está preocupado com o seu passado, Ele está preocupado com quem você vai se tornar a partir do momento que você tiver um encontro com Ele. Então aproveite essa oportunidade. Abandone tudo aquilo que vai fazer o Senhor se afastar de você, e se mantém fiel, independente da circunstância, e você será feliz. Porque ser feliz não é ter tudo o que eu quero, é ter tudo o que eu preciso, é ter tudo o que eu necessito. Então pega esse envelope que está aí na sua carteira. Seja fiel ao Senhor no pouco, e Ele te colocará no muito. Seja fiel ao Senhor, crendo que Ele que te fortalece para você levantar todas as manhãs. Seja fiel ao Senhor, porque não é na força do meu braço, nem na força do seu braço, nem na força das nossas pernas. Porque nós saberemos que o Senhor é fiel a nós quando nos faltar a força, e Ele nos pegar pela mão direita e nos levantar. Porque quando nós somos fiel ao Senhor, Ele faz isso, irmãos. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque tudo na vida passa, mas a palavra do Senhor jamais vai passar na minha vida e na sua vida. Aí atrás tem muitas promessas enterradas, porque pessoas decidiram não ser fiel,
pessoas decidiu não recalcular a rota e morreu, sem as promessas se cumprir. Mas quantos aqui tem promessa e crê que o Senhor vai cumprir? E aqui eu não estou falando de promessa de púlpito não, irmão. Eu estou falando da promessa que está escrito nas Escrituras. São mais de 5.000 promessas para mim e para você tomar posse. Então toma posse dessas promessas. Pega esse envelope, coloque o seu melhor, irmãos. Provavelmente vai aparecer aqui a nossa chave Pix. Nossos irmãos Assis, tá com a maquininha. Seja fiel no pouco, e Ele nos colocará sobre o muito. Levanta seu envelope. Meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por mais um dia na tua casa, na tua presença, Senhor. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor ainda há de fazer. Senhor, eu creio que o Senhor é fiel à tua palavra, Senhor, e quando nós nos enquadramos nela, Senhor, tudo se cumpre na nossa vida, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Eu coloco meus irmãos nas tuas mãos, Senhor, cada lá representado aqui nas tuas mãos. Eu não sei o que eles estão passando, mas eu sei, Senhor, que o Senhor é bom e é misericordioso, Senhor, para cumprir todos os desígnios, Senhor. Sonda os corações nessa noite, Senhor. Sonda, Senhor da glória e santo, as emoções, o interior de cada um, Senhor. E se for da tua vontade, Senhor, concede o desejo do coração dessa pessoa. Se for bom, perfeito e agradável aos teus olhos, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Amém. Que bom que vocês estão aqui. Eu estou aqui, irmãos, para compartilhar com vocês um breve momento de reflexão. Um texto que está nas Escrituras, um texto muito conhecido. E arrisco dizer que é muito conhecido não só na igreja cristã brasileira, mas acho que na cristã universal, no mundo todo. E é algo que eu já ouvi muitas pregações a respeito dele, porém, eu vinha meditando nele e o Senhor me trouxe a revelação de um detalhe que muitas vezes que eu já o li, eu nunca tinha passado desapercebido. E aí eu quero estar compartilhando com vocês. O texto encontra-se no segundo livro de Reis, capítulo 5. Como eu disse, é um texto bastante conhecido. A leitura diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: Assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta, que dizia: Logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo,
para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã muito se indignou, e se foi, dizendo: pensava que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhes disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Até aqui. Amém, irmãos? Esse texto, ele traz para nós vários entendimentos. A questão, podemos contrastar, o perfil de Naamã com orgulho, fugiu a minha palavra, mas a questão das pessoas que foram colocadas na vida de Naamã, e aí tem essa história, o que eu quero dizer é o improvável de Deus, Muitas vezes, eu vou usar na primeira pessoa, porque isso acontece comigo. A gente espera algo assim, um mover muito cheio de holofotes, sabe? Cheio de eventos, assim, para Deus agir na nossa vida. E pode ser que aconteça dessa forma, porque Deus é Deus. Deus sabe o momento certo, a forma certa de intervir, e não cabe a nós a gente querer imaginar. A gente cria na nossa mente essas coisas. Mas Naamã não. Naamã, ele tem na sua casa uma menina, trazendo assim, para o nosso contexto diário. Imagina uma pessoa que foi tirada da sua casa, que a Bíblia não fala, mas ela deve ser uma menina nova, provavelmente tirada do convívio dos pais, da família, tirada da sua terra, e estava como cativa. Ela foi levada cativa, foi levada escrava, e trabalhava na casa de uma outra família, de uma outra pátria, outro costume, outros hábitos. E ela teria tudo, e ela, conhecendo a rotina da família, ela entendia que Naamã era um homem que, por mais que ele tinha toda a posição de destaque dele, todo o prestígio, ele era acometido de uma doença incurável naquele momento. E ela conhecendo também, conhecedora do profeta, do Deus que ela servia, do Deus de Israel, o Deus que operou tantos milagres no povo dela, no meio do povo dela, ela poderia falar: eu não vou me preocupar em compartilhar com ele e dar essa direção para ele, porque olha a situação que eu estou aqui. Eu vim para cá escravizada, tiraram eu do convívio da minha família, tiraram eu da minha terra. Mas assim, isso é o que a gente aprende já. É uma pessoa improvável, Aos olhos de Naamã, quem que é essa menina? Que poder que ela tem, que ela vem falar, sabe? Como ousa ela querer dizer que em Israel tem um profeta? Mas assim, ela comentou com a esposa, a esposa de Naamã, ela comentou com Naamã, e Naamã comentou com o rei da Síria. E o rei da Síria, por ter Naamã em grande estima, falou: vai, faz o que for necessário, vai até o rei de Israel. Aí já tem uma
uma falha na comunicação, né? Porque ela falou, é um profeta de Israel, em Samaria, não, um profeta que está em Samaria. Não sei em que trecho da conversa chegou ao rei, que é o rei de Israel que ia curar. Então aí já se armou uma confusão, né? A gente lê no texto, vê que quando Naamã chega com a carta lá de recomendação ao rei de Israel, o rei de Israel já entra em desespero, fala, quem sou eu, sabe? Eu sou o rei, eu não tenho poder de curar, de dar vida para ninguém. E aí ele já pensa assim, poxa, isso é um pretexto, porque eu não vou ter como solucionar o problema desse servo do rei da Síria, automaticamente eu vou sofrer retaliação pelo rei da Síria. Então ele já se desespera. Isso também serve para nós. Nós, quando nos deparamos com algumas situações de dificuldade, de situações que todos nós temos no dia a dia, a gente já olha o problema por um prisma, a gente já traça o pior cenário, a gente já entra em desespero. E isso aconteceu com o rei de Israel. Ele falou, esse rei, ele quer vir para cima de mim, ele quer acabar, ele quer entrar em guerra, ele quer romper algum acordo que nós tínhamos. Então, o que aprendemos com isso? A má notícia, a adversidade, ela vai chegar. Chega para mim, chega para cada um de vocês, salvo as proporções, em áreas diferentes, mas todos nós temos dificuldades, temos situações que nós temos que lidar com elas. A questão é, quando elas chegam até nós temos que colocar diante do Senhor. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós, o Espírito Santo que conduz os nossos passos, conduz os nossos pensamentos. Às vezes a gente pensa, eu penso, puxa, mas algo tão pequeno, algo tão assim que fora da esfera espiritual, mas por que não? Se o Espírito Santo está à minha disposição, por que não pedir a Ele? E aí você vai e ora ao Espírito Santo, Senhor, me ajuda, eu estou parado aqui, eu estou com medo, eu estou sem saber o que fazer. E às vezes a resposta vem do menos improvável, porque o Espírito Santo, ele tem Deus tem todas as formas de falar conosco. Às vezes ele vai usar uma criança, ele vai usar um ímpio, ele vai usar uma pessoa que vai compartilhar uma experiência, aquilo vai trazer uma luz para nós. A gente não pode jamais subestimar, porque Deus, ele tem as formas dele de agir que nos surpreende. Então, aí tá. Naamã se apresentou perante o rei de Israel. O rei de Israel ficou apavorado por questão de um problema, mas aí fala que Eliseu soube que o rei de Israel rasgou suas vestes, que ele ficou medroso, com medo. E aí Eliseu falou, porque nessa época os profetas tinham livre acesso ao rei. Eles tinham a casa, eles chegavam no rei, eles não tinham que marcar hora, nada, eles tinham livre acesso. E mandou dizer para o rei, falou, por que você entrou em desespero? Manda ele vir para mim, porque ele vai saber que tem rei, que tem Deus em Israel. E aí foi-se Naamã, naquela, poxa, eu estou indo, aí eu vou chegar lá e o profeta vai fazer, ele vai sair, ele vai levantar os braços, ele vai falar palavras bonitas, ele vai mover a mão, vai falar, ser curado da tua lepra, e Eliseu sequer saiu para recebê-lo. Eliseu falou para o seu servo, vai lá e diz para ele dar 7 mergulhos no Rio Jordão. E aí é uma situação improvável, assim, mas assim, aí entra a questão da fé, E ele falou, não, jamais, eu saí da minha terra, que tinha bons rios, muitas águas boas, muito melhor que todas as águas aqui de Israel, e o profeta pede para eu mergulhar aqui. Ele ficou muito bravo e foi embora. E na sua volta, outras pessoas improváveis, os seus servos, provavelmente ímpios, pessoas ali que não tinham a mesma fé no Deus de Israel, falou assim, poxa, a gente andou tanto, viemos de tão longe, uma caravana grande, você veio crendo que você ia ser curado, e de repente aqui você está já na porta ali, da porta se abrir, o milagre acontecer na tua vida, e você desiste, você desanima. E falaram, já que ele pediu para vir até aqui, se tivesse pedido algo grandioso, algo de mais dificuldade, você faria, por que não
mergulhar no rio lá 7 vezes. E aí e Naamã vai e consente, né, com os servos, os que eram menos prováveis, porque ele era superior a eles. E eles chegaram e falaram. Quantas vezes também na nossa vida chegam pessoas assim que a gente fala, mas eu tenho mais capacidade profissional, intelectual, e sabe, quem ele pensa, né, que vem falar algo assim, não, uma dica tão... E se a gente baixar nosso orgulho, se a gente entender que Deus usa todos, e ouvir aquilo com carinho, com atenção, entendendo, crendo que foi Deus que enviou, e pôr em prática, a gente vê o milagre acontecer na nossa vida. A gente vê a situação sendo revertida nas nossas vidas. E Naamã foi, mergulhou e foi restaurada a sua carne. Às vezes na nossa vida, né, já para trazer no nosso prático aqui, às vezes nós temos indisposição. Eu tenho uma indisposição com algum irmão. Eu sei que esse irmão ele vem todo culto de quinta. Então para eu chegar e me encontrar com meu irmão e falar, meu irmão, não está certo, a gente não está se dando bem, vamos resolver, eu deixo de vir à igreja. Deus fala assim, existe algo muito mais simples, que é você ir lá se consertar e está tudo certo, e eu estou aqui para abençoar e dar o amém sobre o conserto, mas a gente vai pelo caminho mais difícil, falando, não, se ele vai de quinta, eu não vou mais de quinta. Olha no culto online e fala, ele está lá, então não vou nem aparecer lá, porque prefiro não ver, porque isso serve também no nosso dia. Às vezes Deus fala assim, libera perdão para o seu irmão, pede perdão para o seu irmão. Você fala, não, eu não vou porque eu estou com a razão, então eu vou fazer assim, eu vou evitar meu irmão, eu vou falar mal dele para outro. E sabe, é a mesma situação de Naamã, é algo tão simples que o profeta pediu para ele, mergulha no rio, algo que Deus fala por assim, Marcos, pede perdão, Marcos, reconhece que você está errado, Marcos, faz o conserto com aquele irmão. E às vezes a gente fala, não, porque eu estou com razão, eu estou certo. Então a gente tem que aprender a valorizar cada ensinamento que Deus nos dá, porque é do inesperado, do menos provável é que Deus age e opera um milagre nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Essa era a reflexão que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenha sido edificada a vida de vocês. E muito obrigado pela oportunidade que vocês me dão de estar aqui. Amém? Glória a Deus. Boa noite, boa noite. Vocês estão bem? De verdade? Quem está aqui nessa noite? É mesmo? Fique em pé um pouquinho no seu lugar, por favor. Essa mesma tônica, hein? Queremos o teu nome engrandecer. Cante. E por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito. Pois só tu és o Deus. Me ajude a cantar, por favor. Sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome. Queremos
agradecer-te. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno. Pois só tu és o Deus sobre toda a terra e céu. Amém. Aproveite que você está em pé enquanto minha voz aquece um bocadinho mais aqui por Assis, esfriá-la com água de coco gelada. Amém. Você pode cumprimentar pelo menos 3 pessoas, por favor? Mesmo que você não conheça essa pessoa. Se você puder sair do seu lugar. E aproveita que você está se mexendo, concentra todo mundo aqui no meio, por favor. Quem estiver nos cantos aí, Pastor Paulo, Elisa, Bruno, pessoal que estiver do lado, já passa aqui para o meio. Amém? Ajudem-me na minha condição de desassossego. Amém? Isso, pessoal que está aqui, do meu lado direito, do seu lado esquerdo, vem todo mundo aqui para o meio. Amém. Amém, pastor. Cadê o pastor Marcos? Está aqui. Pastor Marcos, a partir da próxima quinta-feira, e aí a gente se vira, mas precisa ser assim. A partir da próxima quinta-feira, bloqueia as laterais para mim toda quinta-feira. Deixa só concentrado aqui no meio, tá bom? Amém? Os irmãos que estão aí, se puderem passar para cá, aqui na frente vocês podem sentar também. Nós não temos cadeira cativa para pastores aqui, pelo menos não ainda. Então vocês podem sentar também. Isso. Porque senão fica muito espalhado. Eu tenho que ficar olhando para um monte de lugar assim, Onde estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome. E aí pressupõe também no mesmo lugar, né? Mesmo espaço físico. Ele está no meio deles. Pois só tu és o Deus eterno. Pois só tu és o Deus eterno. E céu. Diga assim comigo, por favor. O inesperado de Deus para as nossas vidas. Diga assim: o inesperado de Deus para a minha vida. E por fim, se você puder olhar para alguém e dizer assim: o inesperado de Deus para a sua vida. Já pensou, irmão? Quem aqui gosta de algo inesperado? Tem certeza que você gosta? A gente normalmente quer ter o controle da situação, sim ou não? Quem gosta de ter o controle da situação? Quem admite isso? Quem gosta de ter o controle da situação? Baixa a mão. Quem não gosta de ter o controle da situação? Vem o que vier, do jeito que vier, a hora que vier, quando vier, por quem vier, você aceita de qualquer jeito. Levanta a mão. Vocês são esquisitos, amém? Mas pode sentar aí. Amém. Vou começar a dar uns negócios inesperados para vocês, para ver se gostam mesmo. Eu estou me recuperando de uma crise aí esquisita. Raramente, muito raramente fico fora de combate, mas até os momentos que eu estou fora de combate é quando o combate não está acontecendo, né? Graças a Deus, foram aí segunda, terça e quarta de uma forma muito intensa, uma infecção de ouvido, nariz e garganta, com uma sinusite que veio bem forte. E aí fui ao médico na terça porque estava ruim. Ele falou: meu rapaz, tá tudo esquisito e você precisa descansar. Falei: tá bom, eu vou descansar. Bem, fiquei lá descansando.
fazendo downloads de algumas mensagens. Aí vou falar mais tranquilinho, sem gritar. Porque amanhã quem quiser me acompanhar, dá uma olhada no status ou no meu status lá do Instagram que eu vou postar, no WhatsApp, onde vocês quiserem. No grupo da igreja também. Eu vou começar a divulgar alguns lugares que eu tenho sido chamado para ministrar na cidade, aí servindo o corpo de Cristo, né? Antes de ser pastor da NS Church, eu sou pastor da Igreja de Jesus, e é importante que a gente sirva, né? Deus tem dito que essa será uma igreja mãe. O que é uma igreja mãe? Aquela que cuida, independente de placa de igreja e tudo mais. Em breve, certamente, eu já apoio alguns pastores e às vezes ligam e pedem orientação, direção e tal. A gente ora junto, fortalece. Mas temos sido procurados também por igrejas, né? E independente de... Sabe, irmão, eu não gosto muito dessa ideia da cobertura espiritual. Eu penso que a cobertura espiritual do crente é Deus. Então a gente gerar uma cobertura ministerial faz sentido. Uma paternidade na fé faz sentido, né? E para isso a gente pode ajudar as igrejas, independente de denominação, de placa. Amanhã eu ministrarei na igreja Menonita. Fica por aqui, perto do Monte da Luz, alguma coisa assim. A partir das 19 horas, 19h30, se você quiser estar lá. Eu pergunto sempre para eles quando me convidam: vocês têm certeza, irmão? Né? Principalmente as igrejas, para vocês terem uma ideia, mês que vem eu ministrarei, olha que coisa doida, num congresso de mulheres, pastora Raquel, de uma igreja tradicional que me chamou. Aí me ligaram, falaram: oi? Pois, eu vou rodar uns aviãozinhos. Falou assim: apóstolo, passaram o seu número aqui pra gente, a gente te viu ministrar, nós vamos ter o aniversário. Aí falou o nome do grupo. Normalmente são os grupos Círculo de Oração, Rosas de Saron e tal, sabe? E nós queríamos te convidar e tal. Vai ser num auditório assim. Aí a primeira coisa que me veio à cabeça, eu falei: irmã, eu tô aqui para servir o corpo de Cristo, e amém, glória a Deus. Mas deixa eu perguntar, você tem certeza? Foi, mas por quê? Foi porque eu sou muito estranho. Eu sou esquisito, irmão. Eu falei: eu sei, apóstolo, eu já te vi ministrar, por isso que nós estamos te chamando. Eu falei: então tá bom. Então você já sabe, não vai comprar gato por lebre, amém? Eu falei: mas se quiser me ouvir falar, vai ser com trança e tudo. Não vou botar terno, gravata, não vou. Posso ir assim? Pode. Então eu vou. Então vai ser amanhã. O outro acho que é no dia... não sei. É o mês que vem, você vai ficar sabendo. No sábado, nós também... presta atenção, bastante atenção no que eu vou te falar. Eu sou um homem em descoberta. Eu estou me descobrindo constantemente. Inclusive porque que eu não tenho alguns filtros, eu também estou descobrindo. Mas veja, quando a gente não deve nada, irmão, porque, por exemplo, como é que Satanás pode te ameaçar? Quando você tem coisa a perder. E qual é o máximo que a gente tem a perder? Alguém arrisca? Por exemplo, se te tirarem o carro, você fica sem carro. Se tirarem a casa, sem casa. Não vale dar glória a Deus agora. Se te tirarem a mulher, agora a tentação vai ser ainda maior, quer ver? Se te tirarem a sogra, calma, irmão. Olha, o doutor Reinaldo aqui já quase falou em línguas, irmão. O homem quase foi batizado ali. Bem, brincadeiras à parte. O próximo que eu vou falar, eu substituí porque quer ver? A reação vai ser quase igual, Jaqueline. Sim. Se te levarem o celular, tá vendo? Eu ia falar se te tirarem a vida. Mas ultimamente, se tirar o celular é quase como tirar a vida, tá vendo? Então a gente vai subindo de nível. Se tirar o carro, eu fico triste e tal. Tem crente que tirou o carro, o celular, irmão, já era. Não faz mais nada na vida.
Mas vamos numa linha normal, o máximo que pode acontecer é tirar a vida. Então é o que a gente mais teme, né? Ficar doente, morrer e tudo mais. Mas o apóstolo Paulo nos dá uma receita. Ele diz assim: eu já estou crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo, não vivo mais para mim. Assis, isso é um segredo extraordinário do céu. Porque como ameaçar alguém que já está morto? Como botar medo em alguém que já perdeu aquilo que lhe era mais precioso? A Bíblia vai, então, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que quiser perder, eu vou pregar um dia sobre isso, porque parece uma coisa muito contraditória, muito paradoxal, porque em sã consciência ninguém quer perder a vida, todo mundo só quer ganhar. Está entendendo? Mas há um segredo nisso. Para nós vivermos uma vida livre, leve, solta, primeiro a gente precisa viver livre da gente mesmo, das nossas angústias, dos nossos ressentimentos, dos nossos fantasmas e demônios. E depois ficarmos livres das outras pessoas. A Bíblia nos ensina duas coisas. Eu só conhecia uma delas até outro dia, mesmo já tendo lido a outra. Eu conhecia o seguinte: a Bíblia diz assim: amarás ao teu Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, me ajuda, como? E aí a gente tem, Martim, um segredo aí que é assim: para eu amar o próximo eu preciso, até aí tudo bem. Isso nos leva ao autoconhecimento, à autovalorização, aquela coisa toda, e tudo bem. E eu achava, pastor Paulo, que era até aí, até ler um pouco melhor e descobrir um mandamento de Jesus. Jesus vem e sobe, pastora Raquel, o nível. Na primeira etapa, ame a Deus e ame ao próximo como a... Mas aí vem Jesus e eleva o nível da discussão. Jesus fala o seguinte: amem uns aos outros como eu vos amei. Para amar a mim mesmo e ao próximo como a mim mesmo, eu preciso viver. Mas às vezes, para amar ao próximo como Jesus, eu preciso morrer. Aumentou o nível da discussão. No sábado, e isso é um gancho para a palavra que eu vou ministrar, mas antes um pouco. Tem muita gente, muitos pastores que têm medo de abordar assuntos polêmicos. Eu não tenho medo, só tenho cuidado, eu tenho zelo. Mas medo não. Finanças, ideologia de gênero, política, o que for. Tudo pode ser discutido, basta valer a pena. Então, política, por exemplo, nós temos um posicionamento na cidade, porque não se posicionar é ter uma posição, e quem fica em cima do muro leva chumbo dos dois lados. Eu estou apoiando como líder dessa igreja, e se você me segue e vota em Embu, não obrigo ninguém a nada. Vou repetir, não obrigo ninguém a nada. A minha liderança não é por obrigação, a minha liderança é por influência, e eu quero muito poder te influenciar para as posições que eu, como esclarecido que sou, penso serem as mais adequadas, digamos assim. Estamos apoiando um candidato chamado Gilson Oliveira. Conheço ele, a família, histórico, fui na casa, vou na Câmara, oro com ele e tudo mais, e até que se prove o contrário, nada que deponha contra a sua reputação. Se alguém algum dia me apresentar fatos e dados, do mesmo jeito que eu olhei no olho dele, falei, vou te apoiar, já deixei claro também, no dia que aparecer alguma coisa, também vou olhar no seu olho e dizer, a partir de hoje, não conte mais com meu apoio, né? Simples assim. Não vai subir aqui para pegar a palavra, já sabe disso também. No sábado fui convidado para o lançamento oficial da campanha. Todas as autoridades aí da cidade que apoiam ele, inclusive prefeito, futuro prefeito, tudo mais, estarão lá. Vai ser aqui muito próximo. Ele me mandou a mensagem e muito provavelmente eu e um outro pastor importante da cidade, nós nascemos agora, irmão, e onde Deus está nos levando, eu vou ter um momento ali de poder fazer uma oração por eles, dar uma palavra e tudo mais. Só dois, esse pastor, eu, até então é o que está na programação, mais o prefeito, mais...
O que significa isso? É o posicionamento eclesiástico, mas de governo também da igreja. Vai ser esquisito se eu chegar lá e vai que eles queiram dizer, ó, tem o apóstolo Douglas aqui da NS Church, cadê o povo dele? Só os grilos. Então, por isso que eu não gosto muito daquela frase tamo junto, lembra? Porque tamo junto é meio seletivo. E eu espero que não seja assim. Que alguns axiomas que nós temos aqui na igreja, como um só povo, um só propósito, valha para todos os instantes. Porque quem está morto não tem vontade. Por isso que é difícil ser crente. Porque quando chega numa hora como essa, a gente quer fazer o que dá vontade. Vou provar para você que isso é desde os tempos bíblicos. Abra sua Bíblia, por favor. No mesmo texto que a gente já leu. Como eu não converso com quem vai fazer a reflexão aqui para saber o que vão ministrar, eu fico ali pedindo ajuda do Espírito Santo. Fala, me ajuda aí, Espírito Santo. 2 Reis, capítulo 5, eu lerei o verso 8 e depois do verso 11 ao 14. Pastor Marcos, tema interessante. Eu quero pedir a sua autorização para talvez desviar um pouquinho da rota. Pero no mucho. Um ratito. Sim. Graças. Verso 8. Quando Eliseu... O que vem depois aqui? Deixa eu ver se é a mesma coisa que está. É a mesma coisa. Então me ajuda aí. Ó. Quando Eliseu... O que é um homem de Deus? Me ajuda aí. Aquela designação ali, aquela adjetivação ali. Homem de Deus. Não é todo mundo de Deus? Sim ou não? Quem é de Deus aqui? É mesmo, irmão? E aí? Mas por que aquele homem de Deus ali parece que está trazendo... Pastor Léo, o cara está exponencial ali. Já falei para vocês, né, que é difícil eu conseguir passar da primeira vírgula que logo de cara já tem alguma coisa. Não sei como é que a gente passa batido nesses negócios. Mas Assis, imagina assim, ó, você chegar num lugar e alguém dizer assim, para. Por quê? Tá vendo ali? Ivan, tá chegando um homem de Deus. Em que momento alguém pode entrar nisso aqui, ó? Quando Eliseu, homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Eu vou tentar muito me esforçar para não aprofundar nesse verso aqui, porque ainda temos do 11 ao 14, e ainda temos João capítulo 5, verso 19 e 20, se não me engano. Veja, só parando nesse 8 aí, para te contextualizar. O rei é figura de autoridade, quem está me ouvindo? O rei é figura de autoridade. Autoridade onde, apóstolo? Governo. Constituído por Deus, porque toda autoridade é constituída por Deus. Aí alguém vai ficar louco, né? Vai falar de Hitler, vai falar de Mussolini, vai falar de Luiz Inácio, vai falar de... Nossa, até para os caras ruins eu baixei o nível. Mas enfim, olha que coisa. As pessoas questionam, mas como é que pode, Gonçalinha, esses caras tão ruins, como é que podem ter sido constituídos por Deus? A Bíblia não diz que eles foram constituídos por Deus, a Bíblia diz que há autoridade, a posição de autoridade. É por isso que a gente precisa tomar cuidado com quem a gente coloca na posição de autoridade, porque a autoridade está lá, e foi constituída por Deus como forma de proteção, correção e destino para os homens.
Mas são os homens que elegem as figuras que vão sentar nas posições de autoridade. Precisamos tomar cuidado. Se a gente não quiser se envolver com as coisas porque somos igreja, irmão, antes de qualquer coisa somos cidadãos. A Bíblia vai dizer que um monarca, um rei, alguém com ocupação de autoridade, rasgou as suas vestes. Vamos para o próximo passo? Por que uma figura de autoridade rasga as vestes? E agora? Alguém que tenha o maior nível hierárquico da nação. O cara está cercado por exército, gente que o serve, ele não tem falta de nada, mas de repente ele recebe uma notícia, e a Bíblia diz que ele rasga as suas vestes. Rasgar as vestes naquele momento era sinal de algumas coisas, né? Tristeza profunda, arrependimento, angústia, medo. Então ele vai dizer assim: tem um general vindo na minha direção, o camarada alta patente. Para ele me fazer um pedido como esse, a partir de uma informação terrível como essa, você conhece a história, foi lida aqui, né? Naamã, o sírio, está vindo, e com ele uma situação de desafio. Para ele propor isso, algo impossível, jamais visto, inesperado, ele só pode estar querendo uma coisa: guerra comigo. E eu não tô nem animado para essa guerra, porque eu sei que a coisa vai ser muito complicada. Isso angustia. Ele sentado no auge da autoridade dele, ele vai entender o seguinte: minha autoridade, meu poder não é suficiente para dar conta desse desafio que está chegando. Aí é onde entra Eliseu, o homem de Deus. Porque acima das autoridades humanas, existe aquele que estabeleceu as autoridades. E aquele que estabeleceu as autoridades tem os seus agentes. Um dos agentes de autoridade de Deus é a igreja. A igreja como organismo vivo, e a igreja como pessoas que estão aqui, você e eu fazemos parte, somos corpo de Cristo, somos membros dessa igreja, somos membros desse corpo. Individualmente e juntos temos níveis de autoridade. A questão que nós estamos vendo aqui é que existe um reconhecimento da vida de Eliseu como figura de autoridade. Vai dizer, quando Eliseu, o homem de Deus, sobre o que o rei havia rasgado, ou seja, sobre que a autoridade da nação, a autoridade política, a autoridade estabelecida de governo da nação tinha estremecido, estava vulnerável. O que ele fez? Ele entende a posição dele. Não posso gritar, vai estar ruim. Senão, eu não prego domingo também não, meu pai do céu. Ele entende o seguinte, me ajuda, irmão. Amém? Dá glória a Deus baixinho. Isso, para eu pregar baixinho. Ele entende o seguinte, que esse camarada, ele não pode ficar desse jeito. Perceba, ele assume a responsabilidade, ele vai dizer, o ambiente da nação, o clima da cidade, o coração desse rei, desse governador, desse governante, desse monarca, não pode ficar assim, vulnerável. Eu preciso mostrar a ele que existe uma instância superior, e eu como profeta tenho acesso a essa instância superior. Eu preciso dar a ele uma outra notícia inesperada. Ele estava aqui, recebeu uma notícia que ele não espera, é uma notícia ruim, mas ele só consegue enxergar nesse nível. Eu como autoridade constituída por Deus num nível superior, preciso fazê-lo enxergar algo superior. É por isso que você sai da sua casa e vem até aqui, porque você tem uma expectativa. Sim, Deus fala com você, sim, o médico fala com você, todos falam, podem falar diretamente, mas há momentos que a gente recebe a má notícia, há momentos que a gente recebe o inesperado, e nós precisamos ter algumas pessoas de referência, alguns lugares de referência, onde a gente possa ouvir uma palavra que está acima daquilo que a gente consegue enxergar. E nessa hora, querido, não basta a gente ter título,
a gente precisa ter autoridade. E é por isso que a patente de Eliseu é lembrada logo no início do verso, dizendo o seguinte: ele era um homem de Deus. A patente não era ele era um soldado, a patente não era ele era um general, a patente não era ele era um capitão. A Bíblia vai dizer que a autoridade, ele era um homem de Deus. E o homem de Deus vai dizer o seguinte: ei, você quer ver o inesperado? Rei, fica tranquilo, acalma seu coração, pode pedir para o general vir falar comigo, e todos verão que existe um Deus em Israel. O próprio rei está com medo, mas aquele que de fato reina em Israel, ele não teme, ele não dorme, ele não cochila. A Bíblia diz: eis que não dormirá e não tosquenejará, ou seja, não cochilará o guarda de Israel. Agora do 11 ao 14. Mas Naamã, preste atenção, ficou indignado e saiu dizendo: estava certo, preste atenção. Ele ficou indignado, a primeira coisa. Logo na sequência dele ficar indignado, ele externa o motivo da indignação. Alguém aqui já ficou indignado na vida por algum motivo? E na sequência que você ficou indignado por algum motivo, você externou essa indignação? Sim ou não? Então presta atenção aqui, na sequência que eu vou te mostrar. Primeiro, ele ficou indignado. Segundo, ele saiu. Então ele recebe a notícia. Ele tem uma reação com a notícia. Ele fica indignado. Ele sai da presença de quem lhe deu essa notícia. E depois isso continua, porque a Bíblia diz, cada palavra dessa tem sentido. Ele ficou indignado, ele saiu, e ele disse. Ou seja, ele fica indignado, ele sai da presença de quem lhe confrontou, de quem lhe trouxe uma notícia desagradável, e a boca fala do que o coração está cheio. Do que o coração estava cheio aqui? De indignação. Está me entendendo? Está me entendendo? Está entendendo o texto? Eu só estou explanando o texto. E estava tão cheio de indignação que ele não consegue ficar parado ouvindo, esperando maiores direções. Porque ele está indignado. A indignação, ela é característica daquele que foi confrontado por algum motivo. Daí a gente vai analisar se o que gerou o nível de indignação é, por exemplo, o orgulho, que é o caso aqui. E aí quando sobe, a boca fala do que? Do que está cheio o coração. E do que está cheio o coração, irmã Vanete? Nesse caso aqui, de indignação. Pautada no que? No orgulho. Olha o resultado. Ele disse: eu estava certo. Ninguém fica orgulhoso quando pensa que está errado. Normalmente, o nosso orgulho que aciona a nossa indignação e faz a gente sair, faz a gente desligar o telefone, faz a gente abortar o processo, faz a gente ficar doido. Normalmente, esse orgulho acontece porque a gente pensa que está certo. Em toda a minha vida, que nem é tão longa assim, eu nunca ouvi ninguém dizer: eu estou com a minha humildade ferida. Acordei hoje de manhã, liguei para alguém e falei assim: estou me sentindo mal. Mas por quê? Porque hoje eu acordei com a minha humildade ferida. Minha humildade está tão magoada. A gente não fala isso. O contrário acontece. Estou com orgulho ferido. Nós não reconhecemos que é orgulho. Nós nos sentimos magoados, declaramos que estamos indignados, nós fomos afrontados, mas não chamamos isso de orgulho. De tal forma que a gente transborda isso até para o outro, para que o nosso orgulho encontre no outro algum respaldo. E para encontrar no outro algum respaldo, a gente precisa ter a certeza de que está certo. Porque a pior coisa que tem nessa hora, irmão, é quando nós vamos conversar com alguém, derramamos o nosso coração, a pessoa fala, a gente fica aqui ouvindo, e aí no final, a pessoa espera que a gente assine embaixo, a gente olha e fala para a pessoa: então, você está errado. Quem gosta?
Ó, você foi lá, falou, subiu na minha sala, chorou largado, e falou, e eu ouço, né? Quem conversa comigo sabe, eu fico ali ouvindo. E aí no final, numa boa. Então, deixa eu te falar uma coisa. Você está errado, irmão. A gente briga em casa. Por quê? Porque a gente não quer resolver. A gente quer estar certo. Quem está me acompanhando? Viu que eu estou pregando mansinho, eu estou exemplar, estou na unção do pastor Marcos hoje aqui. Sim ou não? Quem gosta? Gosta, né? Que dá vontade de tirar um cochilo, que eu estou sentindo até cheiro de tilápia aqui já, irmão. Gente assim, ó. Amém, Irlã? Ó, eu estava... Hoje não, né, Irlãzinho? Hoje está acordado. Eu estava certo. Eu estava de que ele sairia para receber-me. Olha isso, irmão. Invocaria irmão, olha isso. Eu não sei se você consegue, as palavras vêm já saltam nos seus olhos, mas é uma loucura isso aqui. O camarada estabeleceu um padrão que era dele. Maior nível de controle e manipulação do que esse é difícil só em Jezabel. Ele vai dizer o seguinte, ó, eu estava certo. Pronto, já tomou a postura, eu sou o paradoxo da coisa toda. Eu sou o bastião, eu sou a régua, o aferidor de medida, o gabarito. E podemos colocar mais um bocado de coisa aqui. Eu estava certo do quê? Que o padrão que eu estabeleci é o que seria adotado para resolver o meu problema. É mesmo, cara pálida? Então por que você não resolve o seu próprio problema? Se você está certo, se você tem um padrão e você acredita firmemente que é o seu padrão que funciona, se você inclusive ficou indignado porque alguém não cumpriu aquilo que era a sua ideia, o seu, em inglês, mindset, ou seja, o seu modelo mental. Então, por que você vem até aqui? Por que você não resolve o seu próprio problema? Eu estava certo que eu viria falar com ele, mas eu viria falar com ele para algo protocolar, porque eu precisava de alguém que validasse o que eu já estou pensando como sendo o certo. Está escrito, irmão, não tem outra coisa para falar, como diria um amigo. Eu estava certo de que ele sairia para me receber, só faltou colocar, com pompas e circunstâncias, porque é o que a gente quer. A gente não quer servir, a gente quer ser visto. E não podemos, é por isso que eu gosto da canção, mas canto com ressalvas, e cantei poucas vezes aqui na igreja, aquela canção que diz, eu não preciso ser reconhecido por ninguém, isso não existe, como diria o profeta Quevedo. É do ser humano a necessidade de reconhecimento. Basta Deus reprovar Caim e a sua oferta para isso já gerar nele um problema existencial capaz dele cometer o primeiro assassinato da história da humanidade. Quer ser reconhecido, quer ser aceito. E não há problema nenhum nisso até a página 2. Até que isso se torne um objetivo de vida. Eu vivo pelo reconhecimento. Eu vivo pela aprovação do outro. Por quê? Porque quem vive dessa forma, no primeiro sinal de desaprovação, a gente já mostra a nossa infantilidade, o nosso despreparo. A soberba, o orgulho, a vaidade, nós funcionamos desse jeito. Quando a gente vive pela aprovação do outro, quando o outro é o nosso aprovador mor, então isso gera um problema existencial. Ele vai dizer aqui, ó, eu estava certo de que você faria do jeito que eu estava pensando, você inclusive invocaria, mas olha que coisa doida, irmão, ele diz, invocaria em pé o nome do Senhor. E houve uma época, logo que eu comecei a ir para a igreja, né, e frequentar a igreja, 6 para 7 anos de idade,
eu ia na quadrangular, e aí durante a semana na assembleia, porque ficava mais próximo da minha casa. Então eu frequentei tanto igrejas um pouco mais descoladas, mais liberais, quanto igrejas mais tradicionais, e cada uma delas tinha uma maneira, uma liturgia, uma forma. Em algumas a gente chegava, já tinha que ajoelhar, e aí orava, na outra você podia ficar sentado, na outra tinha que levantar a mão, e se não batesse palma você não estava participando, enfim, cada uma tinha uma forma. Mas havia também, e há até hoje, uma característica peculiar de algumas igrejas e de alguns irmãos. Na nossa igreja também tem, né? Tem em todos os lugares, porque são características, não é certo ou errado, é só uma característica. Mas eu aprendo com a Bíblia também, né? A gente vê algumas metáforas, parábolas bíblicas sobre isso, de pessoas que acham que Deus só as está ouvindo se tiver um formato de oração. E, por exemplo, a pessoa está com o seu coração alquebrado, como diria num português mais né, culto, digamos assim, mais tradicional, está com o coração ali quebrantado, arrebentado, e ao invés dela chegar diante de Deus e simplesmente dizer: estou mal, hein? Papai, estou ruim. Espírito Santo, me ajuda no seu ministério da consolação. Ou chegar para um irmão e falar: me ajuda, ora aqui comigo, ora por mim, porque quando ora comigo os dois oram, mas às vezes a gente está tão ruim que não consegue nem orar, então ora por mim, me ajuda aí, interceda pela minha vida. Não, já se acostumou com um padrão mental, então chega por dentro, está todo arrebentado, mas os padrões, eu pensei que você fosse se colocar em pé e orar ao Senhor em pé, porque se você fizer isso sentado, se você fizer isso deitado, se você fizer isso ajoelhado, Ele não ouve, viu? Você só pode fazer se for em pé, e começa a oração assim: Senhor Deus, Criador do céu e da terra, Pai eterno, longânimo, infinito em misericórdia, e puxa o R. Irmão, sério mesmo que você não sabe que na sequência seu coração vai estar assim já acelerado, falando: fala logo, fala que você está ruim, porque ele só veio aqui não para ouvir necessariamente o que a sua boca está dizendo, mas o que o seu coração está gritando. Porque se a boca fala, o que está cheio o coração, um coração transformado, faz a boca transbordar em cura, libertação, restauração, satisfação. Deus quer pessoas curadas, restauradas, transformadas de dentro para fora, porque Naamã estava com a sua armadura de general reluzindo, mas quem chegava pertinho dele, a ponto de conhecer um pouquinho do que estava acontecendo dentro, percebia o mau cheiro da lepra sendo exalado de dentro para fora. E por que não era curado? Porque nada conseguia entrar naquele coração cheio de padrões, naquele coração travado, e só tinha uma forma dessa carapaça, dessa armadura ser arrebentada, e não era alisando. Quer ver? Ele dizendo: não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Quer dizer, ele começa a gerar comparações. Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali, furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, Provérbios 15, verso 1, a palavra branda acalma o furor, o Senhor não faria? Quanto mais quando Ele apenas diz que se lave e será purificado. Está escrito: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Eu preciso terminar por causa do horário. Eu queria dar mais uma pregadinha. João capítulo 5. Há uma unção aqui do Espírito Santo. Acho que eu vou terminar de pregar para outro povo amanhã.
vou pregar, que o povo aqui não quer, só quer até 9h30, eu vou pregar lá na outra igreja amanhã. João, abre aí, verso 5. Mas eu vou terminar já, irmão, porque senão eu fico mal acostumado. Domingo eu já pedi para vocês meia hora. Pedi não, eu ia terminar, os irmãos ali começaram a gritar, termina, termina. E nem terminei, vai ter parte B do capítulo 2 domingo. Quem gostou domingo passado? É que domingo passado, se você gostou, eu vou te dizer, foi só a introdução, irmão. O capítulo mesmo vai rolar no domingo que vem. Você vai rodar aviãozinho doido aqui nesse lugar. Até o pastor Paulo e a Elisa, que são todos, aleluia, apóstolo, vão rodar aviãozinho aqui domingo. Amém, Paulinho? Glória a Deus. Eu brinco com quem eu amo, tá bom? Ó, que delícia de texto. Jesus lhes deu essa resposta. Pega essa aí pro céu. Irmão, ô Marcão, olha isso, eu estava em casa e aí comecei a ler esse negócio aqui. E nem para você mandar o tema para mim logo, Marcão. Eu estava curioso, o homem vai falar sobre o quê? Mas aí, vê se não tem a ver. Jesus lhe deu essa resposta. Eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho faz também. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Pode pedir para vir aqui. E todos saberão que há profeta em Israel. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Obras ainda maiores do que essas. São obras inesperadas, preparadas por Deus para os filhos. E ele está dizendo o seguinte: o filho não faz nada de si mesmo. O profeta não vai simplesmente falar para a pessoa, vai, faça isso, 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 porque ele tirou da cabeça. O profeta fala porque ele é boca de Deus. E ele fala aquilo que Deus o mandou falar. Ele faz aquilo que Deus o mandou fazer. Portanto, a gente precisa prestar bem atenção quando estiver diante de um profeta de Deus. Porque as palavras de um profeta de Deus, em geral, não são para alisar o nosso ego. São palavras para nos confrontar, para nos aprumar, para nos tirar aquela armadura que impede que a gente seja curado, que impede que o mau cheiro saia das nossas vidas. Na segunda-feira, no nosso GC Online, se eu não estou enganado, que já falo tanto, irmão, mas eu acho que a gente falou sobre isso, que nós como igreja somos o bom perfume de Cristo. Nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo, e não tem como exalar o bom perfume de Cristo se nós não formos curados de dentro para fora. E quem sabe, aquilo que nós não estamos esperando, o inesperado de Deus nessa noite, é uma palavra que diga: ei, você não precisa pensar, você não precisa achar, você não precisa opinar, diante de uma palavra revelada de Deus, você só precisa obedecer e acreditar que o filho que está liberando uma palavra não faz nada de si mesmo, mas faz aquilo que vê o pai fazer. Para quê? Para a admiração de todos, para que as pessoas que nos viram um dia com o nariz empinado possam nos ver hoje com o nariz equilibrado e aprumado. Não precisa andar cabisbaixo, mas também não precisa andar de nariz para cima. Apenas seja alguém equilibrado, apenas seja alguém como o pessoal do Tadel está estudando em Gálatas 5:22, cheio do fruto do Espírito. Dá uma olhada lá no fruto do Espírito que age na vida do crente. Sabe, irmão, graças a Deus que existiam homens, servos ali de Naamã, que ouviram a palavra que foi dita pelo profeta, mas que receberam de uma forma diferente. Sabe o que significa isso? Às vezes nós ouvimos uma palavra que nos azeda o paladar em dado momento, mas se encontrarmos pessoas sábias,
sábias. Por isso vamos estudando o livro de Provérbios, porque pode ter alguém sábio sentado aí do seu lado, que está ouvindo a mesma palavra que você está ouvindo, mas está escutando outra coisa diferente do que você está escutando, e essa pessoa vai chegar em você sabiamente, porque a palavra branda acalma o furor, e vai dizer o seguinte: ó, fica tranquilo, não foi contra você. O profeta de Deus pega para bugar o cabeção agora. Essa nós vamos terminar assim. O profeta é um recurso de Deus contra o povo, em favor do povo. Fala para alguém aí, para ir bem acordado para casa. Ó, o profeta de Deus é alguém que Deus usa contra você, a seu favor. E agora, como é que sai dessa? O profeta de Deus vai ferir os ouvidos para revelar o coração. Vai ferir os ouvidos para revelar o coração. Quem sabe foi o inesperado hoje. Você estava aqui esperando ouvir uma coisa. Por quê? Por causa dos nossos padrões. Somos cheios de razão, cheio de padrões. Mas a palavra que vem do alto, ela quebra os nossos padrões, esquadrinha nossa alma e nosso espírito. Ela é uma espada de 2 gumes, que corta até a divisão entre a alma e o espírito. Que nessa noite você seja ricamente abençoado, e que o inesperado do Senhor aconteça sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe, foi bom estar com você nessa noite. Glória a Deus. Coloque-se de pé. Palavra poderosa. Que possamos colocar em prática tudo aqui que nós escutamos. E que o lugar mais alto que possamos chegar é aos pés de Jesus. Muitos querem as mãos, poucos querem os pés. Mas nessa noite nós aprendemos que muitas vezes vai ser necessário nós descermos para que o Senhor possa nos levantar, amém? Erga suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja comigo hoje, com você, sempre. Em nome de Jesus todos dizem amém. Não vão embora em desabalada carreira. O espaço gourmet está aberto, tem um tempo de comunhão. Aproveita e leva um lanchinho, gera comunhão com seu irmão ali, amém? Aplauda o Senhor, Ele merece. Deus abençoe.